Boa tarde, amigos. Eu sou Valéria Martins, jornalista e agente literária à frente da Oásis Cultural e autora do curso online O Escritor no Século XXI, Como Divulgar, Escrever, Publicar e Vender Seu Livro. Março é o mês das mulheres, porque tem o Dia Internacional das Mulheres, que é dia 8 de março. Muita gente agora já sabe o porquê dessa data, né? Se vocês não sabem, eu vou contar rapidinho. Na época em que as mulheres estavam começando a colocar a cabeça para fora, a querer ter mais igualdade de direitos, como salários, horários de trabalho, benefícios, elas começaram a se reunir numa fábrica em Nova York após o trabalho, em reuniões para discutir esses direitos. E um dia os donos da fábrica fecharam o galpão e atearam fogo. E essas mulheres que se reuniam ali morreram todas. Isso foi no dia 8 de março e por isso é o Dia Internacional da Mulher. Vamos falar sobre uma pretensa literatura feminina. Você aí que está me assistindo, você acha que existe uma literatura feminina? Bom, ao longo da minha vida eu já assisti a vários debates em feiras de livros, em eventos literários, e eu me lembro de um debate que me marcou exatamente sobre esse tema. Foi na Festa Literária de Paraty, eu já não me lembro em que ano foi, e a escritora portuguesa Inês Pedrosa estava no palco. Os romances da Inês são muito bonitos, eles têm uma coisa melancólica, romântica, como se fosse um fado, que é a música portuguesa, e eles sempre falam de casos de amor. Poderia-se dizer que os livros dela se configuram como uma literatura feminina. Porém, nesse mesmo dia, nesse mesmo palco, a Inês quebrou o pau dizendo que não existe literatura feminina. Literatura é literatura e ponto. O fato de você colocar um adjetivo feminina ao lado já está separando essa literatura do mundo da literatura como um todo. Isso já seria uma certa discriminação, ou se não uma discriminação, um ensejo de discriminação. Então ela mesma que talvez se alguém lesse e dissesse Inês Pedrosa é uma autora de literatura feminina, ela mesma foi a primeira a dizer que isso não existe e que literatura é literatura e ponto. Qual é a minha opinião? Atualmente nós temos muitas mulheres escritoras na literatura brasileira contemporânea. São vozes fortes, marcantes. E essas mulheres, eu não diria que elas fazem literatura feminina, elas fazem literatura e ponto, né? Algumas delas são Carola Saavedra, que é uma discípula de Clarice Lispector, faz uns romances introspectivos muito interessantes. Ana Paula Maia, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura ano passado com o romance Enterre Seus Mortos. Os livros dela de femininos não tem nada. Ela escreve novelas pulp, eles são cheios de violência, de temas, diria até masculinos, se houvesse isso, né? Tatiana Salem Levi, que atualmente mora em Lisboa, Portugal, que é cronista do jornal Valor Econômico. O livro mais recente é O Mundo Não Vai Acabar. Então nós temos Sheila Manioto, vencedora do Prêmio Sesc de Literatura. Então nós temos várias escritoras que são vozes fortes, poderosas e que eu não diria que elas fazem literatura feminina. Pode haver uma pequena confusão entre literatura feminina e os livros de entretenimento para mulheres, que nos Estados Unidos são chamados de chick lit. Chick lit é aquele livro para você ler de tarde, para você se divertir, para você não ter que pensar muito. Então tem vários, né? O Diário de Bridget Jones é o exemplo de chick lit mais famoso, mais bem sucedido, porque virou uma franquia de filmes também. Diários de Consumo de Becky Bloom. Eu trabalhei na Editora Record e publicava muitos desses livros, né? Que são romances que falam de intrigas amorosas, assuntos de mulher, mas isso é chick lit, não é literatura feminina. Isso é entretenimento, é para você ler e simplesmente se divertir, passar o tempo. Enquanto que a literatura é algo que
digamos que na melhor das hipóteses, te faz olhar para dentro de si, te faz também refletir. Então, resumindo, eu diria para vocês que literatura é literatura. Eu convido vocês a ler as escritoras da literatura brasileira contemporânea, ficar a par desses lançamentos, né? O jornal Rascunho, o jornal literário Rascunho, é uma boa maneira de você ficar a par do que está acontecendo. Ele tem uma assinatura mensal e a pessoa recebe o jornal em casa impresso. Também pode ser acessado online. Então vamos ler e valorizar as escritoras brasileiras contemporâneas que escrevem alta e boa literatura. Obrigada.